Repare que se uma função tem reta tangente vertical à esquerda e à direita, é a mesma tangente vertical, né? Mas pode não ser tangente. Tá? Pode não ser tangente. Porque pode ser que o limite quando é que não tem tangente? Veja bem, quando é que não tem tangente vertical em P? Quando o limite pela direita é mais infinito e o limite pela esquerda é menos infinito, ou o contrário. Tá? Quando f é contínuo em P pela direita e o limite pela direita é mais infinito, e f é contínuo em P pela esquerda e o limite pela esquerda é mais infinito, ou o contrário, não tem tangente vertical. É um caso em que tem tangente pela direita, pela esquerda, vertical, é a mesma tangente, obviamente, mas não tem tangente vertical. É esse caso aqui, ó. Seja f de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado, qualquer que seja o x real. Essa função, raiz cúbica de x ao quadrado, qualquer que seja o x real. Ó. Tem-se que zero está no domínio de f, claro. Quem é f de zero? Quem é? É zero. Tá? Agora eu te pergunto, quem é o limite com x tendendo a zero pela direita de f de x menos f de zero sobre x menos zero? Esse aqui é o limite com x tendendo a zero pela direita, o ponto do i aqui, de quê? Quem é f de x? Raiz cúbica de x2 sobre o quê? Sobre x, certo? Que é igual a limite com x tendendo a zero pela direita, de quê? Raiz cúbica de x2 sobre raiz cúbica de x ao cubo, que é igual ao limite com x tendendo a zero pela direita da raiz cúbica de quem? De 1 sobre x, que dá mais infinito. Porque o x está tendendo a zero pela direita e o limite com x tendendo a zero pela esquerda de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Você faz o mesmo desenvolvimento aqui e vai chegar que isso é o limite com x tendendo a zero pela esquerda da raiz cúbica de 1 sobre x, que dá quanto? Menos infinito. Significa que o eixo das ordenadas é tangente vertical pela direita e é tangente vertical pela esquerda, mas não é tangente no zero, porque no zero tem um bico. Tá? Porque o que está acontecendo é isso aqui, ó. Tá? O que está acontecendo com essa função é isso, ó. X, Y. O fato desse limite aqui ser menos infinito, com f de zero sendo zero, é porque ela está chegando aqui assim, ó. O fato desse limite ser mais infinito, com x tendendo a zero pela direita, é porque ela está chegando aqui assim. Me diga uma coisa, tem tangente aqui? Não, tem um bico. Não tem tangente. Embora tenha uma tangente vertical pela direita, que é a mesma tangente vertical pela esquerda.
mas não tem tangente vertical no zero. Tá? Isso é o gráfico da função f. Vocês entenderam a situação? A situação é essa. Essas situações é muito bom, você tem que dominar e sabê-las, conhecê-las, quando você estiver esboçando o gráfico, para saber o comportamento, tá? Quando eu estou esboçando o gráfico de uma função, eu tenho que responder duas coisas num ponto. Primeiro é o seguinte, a função passa por esse ponto? Passa. A segunda questão é, como é que ela passa? Como é que ela passa? Quem diz é a derivada. Tá? Então, quando você pega uma função que está definida no ponto P, portanto, ela passa pelo ponto Q? P, f de P. Ela passa por esse ponto. Se f de P, esse valor, ela passa por esse ponto. Aí a pergunta é, como ela passa por esse ponto? Quem responde isso? Quem é? É a derivada. Porque você conhecendo a derivada, você conhece o quê? A reta tangente. Aí se você conhece a reta tangente, você sabe como é que ela passa por aqui. Porque ela pode passar assim. Mas também ela pode passar de outro jeito. Aí precisa da derivada de ordem superior, porque ela pode passar assim, né? Ela vem para cá, faz assim e sobe. O ponto pode ser um ponto de inflexão. Tá? Que é uma coisa que você vê. Então, as derivadas dizem como o gráfico passa por um determinado ponto. Tá certo? Bem, chegando aqui, eu tenho a menos das funções exponenciais e das funções logarítmicas, que serão vistas mais no futuro, depois de ver a integral, você tem as derivadas de todas as funções que interessam no cálculo 1. Tá? Não de todas as funções da matemática, claro, de todas as funções do cálculo 1. Porque são as funções obtidas a partir das funções polinomiais, tá? As funções algébricas, né? São as funções que são obtidas através das funções polinomiais usando as operações com funções. São adição, multiplicação por escalar, produto de funções, quociente de funções e composição de funções. Então você sabe derivar tudo isso. Você já aprendeu. Se você sabe derivar as funções polinomiais, você sabe derivar qualquer função obtida das funções polinomiais e ainda mais, você sabe derivar as funções trigonométricas. Então você pode misturar tudo e tudo que vier daí de funções polinomiais com as funções trigonométricas, você sabe derivar. E convém mencionar que agora, de posse das funções, das regras de derivação, você pode calcular limite. Calcular limite sem precisar fatorar, usando só as regras de derivação. Como, Romildo? Você pode? Pode sim. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou apagar. Não, não é L'Hopital. L'Hopital também você calcula limite usando regra de derivação. É outra maneira de calcular limite usando regra de derivação. Isso você verá ao final do curso. A regra de L'Hopital diz que o limite do quociente, quando é uma indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, o limite do quociente é o limite do quociente das derivadas. Tá? Para indeterminações. O que eu vou colocar aqui não é L'Hopital, só existe a definição de função. Por exemplo, limite com x tendendo a 3 da raiz cúbica de x2 menos 1 menos 2 sobre x menos 3. Ó.
Esse limite aqui. Por exemplo, antes de chegar nas derivadas, antes de ter as derivadas, só tinha um jeito para calcular esse limite. Qual era? Fatorando. Você se virava, usava diferença de cubos. Bem, antes de tudo, esse limite é uma indeterminação, 0 sobre 0, não é? Qual o limite com x tendendo a 3 de x2? 9. Menos 1, 8. Raiz cúbica do que tem limite 8 tem limite 2. Certo? Menos 2 tem limite 0. Então, e aqui é claro que o limite também é 0. Então, isso aqui é a indeterminação 0 sobre 0. E aí, como eu disse, se você não tem derivada, não tem jeito, calcular esse limite por fatoração. Mas agora você tem derivada, você tem a regra da cadeia. E você pode proceder da seguinte forma. Ó. Você olha para... Isso não é adivinhação, tá? Isso é raciocínio. Você olha para cá e responde o seguinte. Por que o limite do numerador é 0? Porque essa expressão aqui é a lei de formação de uma função que no 3 é 2. É a lei de formação de uma função contínua, isso aqui é uma função contínua, cujo valor em x igual a 3 é 2. Então o que eu tenho aqui é um quociente, é o limite de um quociente de Newton, que é a derivada. Ou seja, com f de x igual a quê? A raiz cúbica de x2 menos 1, definido, e o domínio dessa função é os reais, tem-se, tá? Como é qualquer que seja o x real, o 1 pertence ao domínio de f, exagero de colocar isso, mas só para ficar bem completo. Quem é f de 1? Quem é? Quem é f de 1? É quanto? F de 1 não. O 3, não estou interessado no 3. 3 pertence ao domínio de f. F de 3, quem é? Vamos ao que interessa. O que eu coloquei aqui estava errado. Estava certo, mas não serve para nada, né? Tá? Tá certo, mas não serve para nada. O que eu quero é no 3. F de 3, quanto é? 2. Agora vem. Pela regra da cadeia, a f não é uma função diferenciável. A f não é uma função diferenciável. Mas ela é diferenciável onde me interessa. Ela é diferenciável em R, tirando o quê? O 1 e o menos 1. Que são os pontos onde x2 menos 1 é 0. A raiz cúbica não tem derivada no 0. Mas em qualquer valor de x, tal que x2 menos 1 é diferenciável... Em qualquer valor real x, tal que x2 menos 1 é diferente de 0, a raiz cúbica é diferenciável em x2 menos 1, e aí, pela regra da cadeia, isso aqui é diferenciável em x. Ou seja, a f é diferenciável nesse conjunto. E nesse conjunto, quem é filhinho de x? Eu sei quem é. Eu sei derivar. É 1 sobre o quê? 3. Raiz cúbica de quê? x2 menos 1 ao quadrado, vezes o quê? Vezes 2x. Isso vale qualquer que seja x aqui, nesse conjunto. Tá? E eu tenho a derivada de f em 3. Quem é a derivada da f em 3? Me dê quem é a derivada da f em 3. E depois você vai ver porque eu estou calculando a derivada da f em 3. Quem é a derivada da f em 3? Quem é? É 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de quem? De... O que é que fica aqui? 3 ao quadrado. 9 menos 1. 2. Raiz cúbica de... De quanto? De 2 ao... Que 2? É 3. Por que eu estou com 2? A raiz cúbica é do 3. Então fica 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Raiz cúbica de 8 ao quadrado. Depois a gente resolve. Vezes quanto? Vezes 2 vezes 3, que dá 6. Aqui, quanto é a raiz cúbica de 8 ao quadrado? É o quadrado da raiz cúbica de 8, né? Então dá 4. Então fica 6 sobre quem? 3 vezes 4, que dá quanto? Aí, simplificando aqui.
dá 6 sobre 12, que dá quanto? 1/2. Não é isso? Vamos ver se eu acertei. 1 sobre 3, raiz cúbica de 8 ao quadrado, que é x igual a 3. Não sei porque eu estava ganhando x igual a 2. 3 ao quadrado dá quanto? Rapaz, eu adoro matemática, mas enquanto só tem letras. Tá? Quando tem letra, matemática fica uma beleza. Quanto é A vezes B? AB. Quanto é A mais B? Nem conta você faz. É A mais B, acabou. Agora, quando entra número, aí lasca, né? Então fica 8 ao quadrado. Raiz cúbica de 8 dá 2, 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 4, 12, aqui dá 6, pronto, dá 1/2. E aí morreu. E eu estou um assimzão aqui, ó. E assim, acabou. Ó, qual é o limite, ó? Que é o limite com x tendendo a 3 da raiz cúbica de x2 menos 1 menos 2 sobre x menos 3. Isso é o limite com x tendendo a 3 de quem? Quem é a raiz cúbica de x2 menos 1? F de x. Quem é o 2? F de 3. Sobre x menos 3. Mas isso que é? É a derivada da f em 3. Mas quanto é a derivada da f em 3? Então, se o seu limite é 0 sobre 0 e você o identifica como o vê, o enxerga, o visualiza como limite do quociente de Newton, o limite é uma derivada. Aí você usa a regra da derivação e taca aqui, não precisa fazer conta. Isso é mais simples do que você sair tentando fatorar. Aquela questão da prova dá para resolver assim? Tinha uma questão que Todos os limites que eu coloco na prova, mas você não podia resolver assim, porque você ainda não tinha, as regras de derivação ali. Para a regra da cadeia ainda não. Você tinha, tá, mas agora você tem. Então, quando você pega um limite, agora que você tem as regras de derivação, pegar o limite, se você conseguir realizar dessa maneira, resolva. Aí não precisa simplificação. Se o seu limite for uma derivada, se você conseguir configurar esse limite desse jeito, como limite do quociente de Newton, taca a derivada. Pronto. Resolveu. Tá? É só fazer a conta. Tá? Derivada dessa função. 1 sobre 3, raiz cúbica de x2 menos 1 ao quadrado vezes 2x. Aí a derivada no 3. Está aqui, aplicou, dá. É só aplicação de fórmula. Não precisa mais fatorar, mas aí você precisa saber o quê? Derivar. Tá? E com relação a isso, deixa eu passar a lista aqui. Trouxe. Aí, ó. Vamos derivar. Vamos lá. Pega essa função aqui, ó. F de x igual a cossena quinta de x2 menos 3x à oitava sobre tangente à sexta de x3 menos 4x2 elevado à sétima. A maneira como eu falei, ela não ajuda você a executar isso aí. Eu falei cossena quinta de x2 menos 3x à oitava. Porque não é, essa leitura não ajuda muito a você descobrir o que tem que usar. A leitura correta é qual? A quinta potência do cosseno da oitava potência da função polinomial x2 menos 3x. É essa leitura que vai te dizer como fazer a derivação usando a regra da cadeia. De novo, quinta potência, função mais externa, do cosseno da oitava potência da função polinomial. Como embaixo, o que é? É a sexta potência da tangente da sétima potência da função polinomial. Aí isso aqui vai te dar a derivada. Mas, primeiro, a regra que salta aos olhos aí, para resolver, é a regra do quociente. É a primeira regra a ser utilizada. Então, você diz que a derivada é quem?
Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Esse parênteses, quando eu fechar esse parênteses, ele conterá o numerador da derivada dada pela regra do quociente. Então vamos lá.